Oi, gente, eu vim aqui porque setembro está terminando, mas o amarelo continua. E eu quero muito compartilhar com vocês a minha experiência de vida com a depressão. Muita gente me conhece que vai estar assistindo esse vídeo e sabe que eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa sociável, aparentemente super expansiva. Mas, primeiro ponto, depressão não tem nada a ver com o caráter, com o temperamento das pessoas. Ela pode acontecer com qualquer um. Eu tive 3 episódios fodidos de depressão na minha vida. Um por volta dos 20 anos, onde realmente eu entendi que aquilo ali era uma eclosão de traumas de infância, de questões ainda da adolescência, que realmente foi muito difícil enfrentar. Terapia, tratamento com medicação, sim. A gente não vai entrar aqui nas questões de indústria farmacêutica, os lobbies, etc., porque isso é muito além. Mas acho que é importante a gente entender que a medicação também tem a sua função, porque o nosso cérebro é um órgão. E ele, assim como o fígado, como o estômago, também às vezes precisa de uma ajudinha. Então ali foi a parte mais difícil, entender tão jovem como é que eu estava daquele jeito. Na segunda vez, foi num período da minha vida onde eu tava me sentindo absolutamente perdida, assim. Tinha uma questão existencial muito difícil de lidar e como eu já tinha tido o primeiro episódio, esse segundo eu já mais ou menos tinha os instrumentos para chegar lá, não é? Me dei um tempo também para isso. Na terceira vez, eu já estava mais safa, eu entendi que eu precisava, já nos primeiros sintomas, procurar ajuda. Não foi mais fácil, porque foi um período de depressão longo. Esse terceiro episódio, ele aconteceu principalmente por exaustão. Eu vim de um período criativo enorme e eu simplesmente me esvaí. A minha seiva foi esvaída. Hoje eu me vejo muito como planta. Eu acho que essa metáfora de se ver como planta ajuda também a gente a entender os ciclos psíquicos que nós temos. É normal nós termos os nossos verões, primaveras, outonos e invernos. Então ali eu senti que eu estava realmente no inverno pessoal bem marcado. O que foi fundamental para mim? A minha rede de apoio. Amigos, pessoas queridas, pessoas da família que gostam de mim de verdade, querem me ver bem e têm suporte para me apoiar. Isso é um ponto muito fundamental. Nem sempre os nossos melhores amigos ou a própria família tem esse suporte. A gente precisa entender isso, né? Porque a gente se ressente demais quando a gente está passando por um processo assim. A gente se ressente, a gente se sente absolutamente pequeno, menor do que um grão de areia e a gente sente uma necessidade que alguém nos salve. No entanto, as pessoas que estão no nosso entorno também às vezes não sabem lidar com isso. Então, é importante identificar a rede de apoio. Quem do meu escopo, quem do meu entorno tem essa rede de apoio? Nem sempre a família. Às vezes a família é o lugar onde a gente adoece. É importante não romantizar o espaço da família também nesse sentido, né? No meu caso, em termos de ancestralidade, de genética, eu entendi já nesse primeiro episódio de depressão que eu tinha um histórico familiar de depressão e também de bipolaridade. Ou seja, havia uma questão genética envolvida, né? Não dependeu só de mim. Acho que isso foi fundamental para entender e para não me culpar, porque a culpa ela tá absolutamente ligada a isso. A gente sente muita culpa. A gente sente uma impotência enorme diante de si mesmo e isso, na verdade, provoca uma série de pensamentos e sensações e emoções que criam um processo que eu chamo de dínamo, né? Você já tá no fundo do poço e aí você tenta sair com todo o seu esforço. E quanto mais você tenta sair, mais você se atola. Então, o reconectar a humanidade, né?
o amor é um processo, gente. Então, quem estiver passando por isso nesse momento, principalmente porque a gente sabe, se tratando de Brasil, que a nossa situação fodida, né, tá deixando muita gente doente e nesse sentido a gente tem que estar muito atento a si mesmos, porque o próprio processo de resistência faz você resistir, ter que demandar mais força, né, para lutar no cotidiano. Tem que estar muito atento em relação a isso. Mas, mais do que tudo, entender que isso é um processo que vai passar se você encontrar os recursos corretos e pedir ajuda. Para quem não tem condição de fazer um tratamento médico, é importante lembrar que nas universidades existem projetos, sempre, tanto públicas quanto privadas, projetos gratuitos que apoiam as pessoas nesse sentido. Então, se você não tem esse recurso, procure universidades da sua cidade onde os centros de psicologia possam, enfim, estejam oferecendo um serviço nesse sentido. E, gente, eu sou astrólogo, então os meus amigos que não têm muita relação com esse tema, pode até terminar de assistir o vídeo aqui, mas a gente sabe, enquanto astrólogo, que estamos passando por um momento de quebra do sistema muito grande e isso tá envolvendo a todos, né? A gente tá numa rede de rupturas, de crises e isso interfere na nossa vida, né? Então, muitas vezes o processo de depressão está muito ligado a esse sistema capitalista neoliberal que está sendo implodido aos poucos, né? E estamos recebendo o impacto disso de forma muito séria, né? Então, importante também identificar na própria vida as fontes que estão deixando você nesse estado, né? Poderia ficar falando aqui 25 horas sobre todo esse processo. Talvez eu grave um vídeo a mais, mas nesse momento era isso que eu queria dizer, tá? Compartilhar um pouquinho do dar o meu testemunho dessa experiência de que a aceitação, a autoaceitação dos processos é muito importante. Não se culpar de estar assim. Um beijo grande. Fiquem bem.